Fala pessoal, estamos vivendo um momento realmente super tenso. Nesta madrugada, a invasão da Rússia na Ucrânia remete aí a situações futuras possíveis de serem catastróficas e realmente é aquele tipo de dia que se torna histórico, né? Bom, pensando justamente nisso e sendo este um canal de filosofia, como nós podemos refletir sobre essas questões de guerra, de paz, sobre essas questões da relação política entre os povos. Muito se debate na filosofia sobre isso, especialmente na parte da filosofia política, da parte da filosofia moral, da filosofia jurídica, diria assim, na parte da filosofia prática. Então a filosofia prática, ela tem muito interesse nesse tipo de debate e há muitos filósofos que tratam deste assunto, que tratam do assunto da guerra, do conflito armado, da luta, da morte e da paz, especialmente da paz. Então temos muitos autores aí na filosofia que acabam discutindo e nos ajudando bastante nesse debate. E inclusive não só autores antigos, né, mas de todos os períodos, medievais, modernos, contemporâneos, um Agostinho, por exemplo, na antiguidade, vários autores que falam da luta. Na modernidade, então nós temos muitos como os contratualistas ou mesmo Maquiavel. No período contemporâneo nem se fala, tem toda uma linha que vai discutir essas questões de geopolítica dentro da filosofia. Então, mesmo não sendo uma ciência e mesmo não tratando dos fatos, a filosofia pode nos auxiliar para entender esses momentos, apontando luz ou pelo menos fazendo essa análise um tanto quanto mais abstrata sobre esse cenário que a gente está vivendo agora. Todos os caminhos, né, podem ser discutidos, por exemplo, a questão do caminho político, das negociações. Agora estamos já no caminho das sanções, né, da via mais econômica. Podemos entrar na via militar, infelizmente. Resumindo, então, né, resumindo, a filosofia ela pode nos ajudar a refletir sobre essas questões. Por isso, então, eu decidi gravar esse vídeo hoje, tratando justamente deste problema da guerra, da possível terceira guerra ou não se sabe o que vai acontecer ainda ao certo, né? Se tem luzes, mais ou menos pelos analistas políticos, pelos que fazem esse tipo de análise de maneira séria, eles acabam apontando vários caminhos, mas aqui não vou entrar nesse debate particular. E não vou também analisar pontualmente questões bem práticas desse conflito, né, dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas vou apresentar um autor apenas, eu poderia apresentar vários, né, mas eu escolhi um autor apenas para falar um pouco com você sobre esse momento, que é o Kant. A partir do livro dele, Opúsculo, né, um ensaio chamado A Paz Perpétua. Então, pelo título do livro, que foi publicado em 1795, nós já sabemos qual é a grande proposta posta aqui por Kant, né? Essa busca de uma paz perpétua. Kant vive esse momento das revoluções, né? Nós temos a Revolução Inglesa, temos a Revolução Americana, a Revolução Francesa. Então, um período moderno é marcado por revoluções. Claro que ele não vive as grandes guerras como as que ocorrem no século XX, como a Primeira e a Segunda, mas nós podemos pensar via esse projeto kantiano um pouco dessa ideia de uma paz perpétua. E o que o Kant falou nesse pequeno opúsculo, que eu vou mencionar aqui algumas teses centrais dele, nos ajudam a entender um pouco também o que foi a Liga das Nações inicialmente e o que é a ONU hoje, né? Então nos ajuda aí muito a entender isso. O Kant nos apresenta inicialmente artigos preliminares sobre a preparação à paz perpétua. Então ele fala de artigos preliminares, que são 6, e depois ele apresenta artigos definitivos, que são 3, em relação à efetivação da paz perpétua. Primeiro ele trata da preparação da paz perpétua e depois da efetivação. Então aqui o que motivou esse vídeo foi o conflito, foi a luta, foi a guerra. Mas a minha proposta nesse vídeo aqui é refletir sobre a paz. Então vamos lá. O que o Kant diz? No primeiro artigo preliminar, como preparação à paz perpétua, ele diz: não se deve considerar como válido nenhum tratado de paz que tenha sido feito com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura. Muito claro, né? Artigo 2.
Nenhum Estado independente poderá ser adquirido por outro mediante herança, troca, compra ou doação. Nesse artigo 2 nós temos a ideia do Estado sendo um fim em si mesmo. O Estado não é um meio, mas é um fim em si mesmo. Daí isso que ele fala aqui nesse segundo artigo, né, da independência. Terceiro artigo, os exércitos permanentes devem com o tempo desaparecer totalmente. Bom, aqui parece meio utópico, né? Mas justamente pela tese central dele, que é a busca dessa paz perpétua, não tem sentido existir exército se há uma paz perpétua. Porém, depois ele vai falar que essa paz perpétua é impossível, daria para falar, mas nós devemos sempre estar no caminho buscando ela. Quarto artigo ele diz, não se deve emitir dívidas públicas em relação aos assuntos de política exterior. Aqui o que ele está falando, né, nesse quarto artigo? Ele está falando sobre o problema do financiamento da guerra e o problema de manter os respectivos estados em condição de dependência econômica, política e cultural. Então aqui sobre essa questão do financiar a guerra e manter esses estados nessa dependência, numa dependência econômica, numa dependência cultural. E o que se percebe muito aqui é justamente essa dependência econômica. Bom, e aqui já estamos vivendo esse momento, né, da questão econômica, já que a questão política do diálogo já foi, não tem mais. Quinto artigo, ele diz, nenhum Estado deve intervir pela força na Constituição ou no governo de outro Estado. E aqui nós temos o princípio da autonomia dos Estados que ele defende. E tudo isso é visando, né, a paz perpétua, é nos preparando à paz perpétua. E nós alcançamos ela hoje? Não. Né? Hoje não. Por quê? Talvez porque faltou isso. Último, sexto, nenhum Estado em guerra com outro deve permitir tais hostilidades que tornem impossível a confiança mútua na paz futura, como, por exemplo, o emprego no outro Estado de assassinos, envenenadores, a instigação à traição, etc. Mais do que atual, né? Então esses são 6 artigos que ele está apresentando aqui para preparação à paz perpétua e novamente eu ressalto, né, que quando há guerra, quando há esse conflito como esse que estamos vivendo, é justamente pela falta disso, pela falta do respeito desses 6 artigos que ele apresenta. Cito agora os definitivos, artigos definitivos para efetivação da paz perpétua. O primeiro é o primeiro artigo, né, da Constituição Republicana. A Constituição Civil deve ser republicana. Na Constituição Republicana se requer o consentimento dos cidadãos para declarar guerra. Então, ele defende uma Constituição republicana, primeiro. Segundo, uma federação de estados livres. Ele diz, o direito das gentes, ou seja, dos povos, deve fundar-se numa federação de estados livres. Essa ideia de autonomia, essa ideia do Estado sendo um fim em si mesmo, essa ideia do Estado livre, né? Daí em relação à sua autonomia, liberdade aqui em relação à sua autonomia. E terceiro e último, ele fala do direito cosmopolita e a hospitalidade. O direito cosmopolita trata da hospitalidade universal, do respeito ao direito dos cidadãos do mundo como seres humanos, do tratamento dos cidadãos de um Estado quando visitam um outro Estado. E segue. Então, é o que falta. É justamente o que falta, essa hospitalidade. Óbvio, né? Se há uma guerra, não há hospitalidade. E essa efetivação da paz perpétua, segundo ele, por meio de uma Constituição republicana, depois ele vai falar dos estados livres e, por fim, ele vai falar dessa questão da hospitalidade, do direito cosmopolita, né? Nessa ideia do cosmopolitismo, é o que, de fato, nós efetivamos essa paz perpétua. Bom, pessoal, esse vídeo é curto, quis apenas mencionar isso e destacar justamente que essa busca pela paz perpétua é algo que deve ser cumprido passo a passo, mesmo que ela não seja atingida. Eu diria, inclusive, que seria algo impossível devido à humanidade, devido às características que a humanidade possui, né? Porque sempre vai existir conflito, isso é meio que inevitável. E aqui eu faço uma leitura mais hegeliana, né? Mas mesmo assim, essa ideia do Kant é muito interessante justamente para tratar da questão da dignidade
do respeito aos povos, da autonomia dos estados, e mesmo não sendo cumprida, nós podemos passo a passo nos aproximar sempre mais disso. Então o autor escolhido foi o Kant, o opúsculo, o livro foi A Paz Perpétua, para nós pensarmos um pouco esse debate e refletirmos, né, pela filosofia um pouco os problemas do cotidiano. Um forte abraço.